Amém? Nós estamos falando sobre consagração e o processo humano da consagração. Quem se lembra o que é consagração? Consagração é separação para Deus. Isso que é consagrar. Consagrar é separar você mesmo para Deus. Isso é consagração. Agora veja bem, nós já falamos que a consagração tem dois aspectos. Tem o aspecto humano e tem também o aspecto divino. O aspecto divino não tem problema. A parte de Deus ele faz direitinho. A parte difícil é a minha, é a tua, na consagração. Então nós estamos vendo o processo humano da consagração. Hoje nós vamos olhar na vida de Ruth. Irmãos, olha aqui para mim, ó. Deus não deixou as histórias escritas na Bíblia só para ser uma historinha. Deus deixou porque nessas histórias existem princípios nas histórias. Ok? Então, quando a gente olha nas histórias, na vida das pessoas da Bíblia, a gente pode ver os princípios que tem lá. Amém? Então, um dos princípios, uma das pessoas que tem grandes princípios nessa área da consagração é a Ruth. Nós vamos ver nessa manhã o processo de consagração da Ruth. Amém? Então, abra as Bíblias aí. Nós vamos ler do 1 até o 18, pouquinho. Diz assim, vamos ler aí na tela, ok? Nos dias em que os juízes, diga comigo, juízes, eles vieram depois que Josué morreu. Eles começaram a governar. Deus levantou juízes. Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra. Diga, fome. É um problema no governo dos juízes. Pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar no país de Moabe. Diga comigo, Moabe. Moabe era o lugar em que moravam uma das filhas de Ló. Moabe, eram as moabitas, ok? Morava lá nesse lugar. Saiu do país deles e foi para Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos, próximo. Chamava-se este homem Elimeleque e a sua mulher Noemi. E os seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Vamos lá? Os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma dessas mulheres se chamava Orfa e a outra Ruth. E moraram ali quase 10 anos. Diga, 10 anos. É um monte de tempo, né? 10 anos. Depois da morte do marido, eles moraram ali. Vamos para frente. Próximo versículo. E morreram também os 2. Uau! Isso que é tragédia, né? Morre o pai, aí a mãe fica com os 2 filhos, ainda dá para viver, né? Mas aí morrem os 2 filhos. E aí ficam 3 mulheres desamparadas. Morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos para frente. Então se levantou com ela e as suas noras, para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha-se ouvido que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ela saiu de Moabe, aí não está muito claro, volta para mim, por favor. Não sei porquê, não está muito claro. Ela saiu de Moabe, estava voltando para Jerusalém, estava voltando para Israel, porque em Israel tinha começado a produzir de novo. Tinha passado a fome, ok? Pode ir para frente. Pelo que saiu do lugar onde estava, ela com suas 2 noras, indo ela caminho para voltar para a terra de Judá. Vamos para frente. Disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada um para a sua casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os 2 falecidos, os 2 filhos, e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso para cada uma na casa do seu marido. E quando os beijou, porém, levantaram a voz e choraram. E disseram, certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda filho no ventre, para que viessem a ser seus maridos? A história era assim. Quando morria o marido de alguém, e essa mulher ficava sem filhos, ela tinha que casar com o irmão, para suscitar descendência. Agora,
ela não tinha mais. E já não tinha mais idade para ter filho. Entenderam o problema, o drama? Um tremendo drama. Voltai, minhas filhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar. E ainda que eu dissesse, tenho esperança de que ainda esta noite, se eu tivesse marido, viesse a ter filhos. Esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, minhas filhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. É mentira, isso é palavra dela. Deus não fez isso, ok? Levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que Noemi disse, eis que a tua cunhada voltou para o seu povo, e diga comigo, e para os seus deuses. Diga comigo, para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Respondeu, porém, Rute, não me instes para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E assim me faça o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo Noemi, que estava de todo resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Amém. Põe a sua mão assim na cabeça. Diga, Pai, estou tão feliz nessa manhã, porque a tua presença está aqui de maneira especial. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Agora, Senhor, a minha mente é lugar de batalha. Acalma a minha mente. Senhor, que essa palavra entre na minha mente. Põe a mão no coração, desça ao meu coração e produza muito fruto para a tua glória. Amém. Amém. O processo humano da consagração, ele é construído através das decisões que nós tomamos. Então veja bem isso. O processo humano de se consagrar a Deus é construído, o processo tem que ser construído. Ele é construído pelas decisões que eu e você tomamos. Então, quando nós tomamos uma decisão, nós estamos construindo um processo, ou de consagração, que seria se achegar cada dia mais a Deus, ou de desconsagração, que seria sair para longe do Senhor. Então, nos processos de decisões que você e eu tomamos no nosso dia a dia, nós estamos fazendo uma das duas coisas. Ou nós estamos nos consagrando pelas decisões que tomamos, chegamos mais perto a Deus, ou nós estamos nos desconsagrando, estamos nos afastando. As decisões que tomamos nos afastam de Deus, ok? Agora, esses processos que nós tomamos, eles acontecem em duas instâncias. Eles acontecem no relacionamento com as pessoas e no nosso relacionamento com Deus. E sabe, às vezes nós ficamos um pouco confusos, porque nós pensamos que nós podemos andar bem com Deus, sem estarmos bem com as pessoas. Às vezes nós pensamos que nós podemos ser bons cristãos, sem sermos parte do corpo de Cristo. Não existe isso. Deus está construindo um corpo, que é a igreja. Esse corpo Deus começou a construir lá no Velho Testamento. Paulo fala disso em Efésios capítulo 3. Lá no Velho Testamento, com o primeiro que foi salvo, que possivelmente foi aquele que morreu, assassinado, o Abel. Então, desde aquele tempo, todas as pessoas são membros desse corpo, e Deus está construindo. E esse corpo também é dito, em outras palavras, como sendo os filhos e filhas de Deus. Ele está construindo isso. Então, a Bíblia diz assim,
Se você diz, eu amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, você não pode amar a Deus sem amar o seu irmão. Da mesma maneira, você não pode estar andando em consagração fora do povo de Deus. Agora, olha isso que eu escrevi aí no boletim. Você tem aí o esboço, ok? Veja bem, a primeira coisa que eu fiz aí é, a que povo pertenço? Eu, quando conhecia Jesus, eu não pertencia ao povo de Deus. Eu era estranho ao povo de Deus. Na minha família não tinha história de gente que tinha Jesus no coração, de cristão. Tinha história de religioso. Minha família inteira era religioso. Por exemplo, me batizaram 3 vezes. E mesmo assim eu estava indo para o inferno. Porque não é o batismo que salva, é Jesus. Eu fui batizado 3 vezes e não tinha Jesus. Eu era estrangeiro, fora do povo de Deus. Mas aí o que foi que aconteceu? Um dia, eu conheci a Nice. E a minha história e a história da Ruth ilustra bem o que eu quero falar. E muitas histórias de vocês talvez ilustrem isso também. Então eu conheci a Nice. E por causa da Nice, eu passei a pertencer a um outro povo. Eu me liguei a um outro povo. Aqui na história de Noemi, do Elimeleque e dos 2 filhos, eles eram o povo de Deus, e eles saíram e foram para o meio de um povo que não conhecia Deus. Ok? Não era o povo de Deus. Moabe, os moabitas não eram. O povo de Israel era o povo de Deus. Moabitas não eram. Então aqui vai esse casal e os 2 filhos, e eles vão lá. E aí começa um relacionamento com aquele povo que não conhecia Jesus. E por meio do relacionamento que aconteceu entre os 2 jovens filhos do povo de Deus, eles casaram e por meio daquele relacionamento, então agora havia uma possibilidade daquelas garotas, das mulheres com quem eles casaram, uma órfã e outra é Ruth, se tornarem povo de Deus. Qual é essa coisa importante que eu estou dizendo? Normalmente, o que Deus faz é trazer você para o meio do povo de Deus através de um filho de Deus. Deus quer usar você para mudar de povo, ou Deus quer usar você para pessoas aí fora mudarem de povo. Através do teu relacionamento, da amizade, dos conhecidos, do amigo de trabalho, whatever, qualquer tipo de relacionamento que as pessoas têm com vocês, eles estão tendo um relacionamento com alguém que é do reino de Deus, filho de Deus, povo de Deus. E quando esse relacionamento começa uma possibilidade de você mudar de povo. Gente, para todo esse povo que está por aí e não é povo de Deus, sabe quem é a chance deles? Vocês. Diga, eu sou a chance de alguém que não conhece a Jesus, mas que conhece a mim, mudar de povo. Você é a chance. A Nice foi minha chance. A Nice, a casa dela, a família dela, foi minha chance. Aqui nesse texto a mesma coisa. Então veja bem, a que povo pertenço? Todos nós aqui pertencemos ao povo de Deus. Mas gente, você sabia que lá fora está assim de gente que não é do povo de Deus? Existe uma confusão entre ser povo de Deus e ser criatura de Deus. Toda pessoa que não nasceu de novo é criatura de Deus. Deixa eu dizer para vocês um versículo de cor. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Presta atenção. Deu o poder de serem feitos. Se você já for, você não pode ser feito. Se você já for, você não pode receber o poder de ser feito. Então, quem não nasceu de novo, quem não recebeu Jesus, não recebeu ainda a chance de ser filho de Deus. É criatura de Deus. Então, gente, quando nós saímos aí fora, aí no mundo, nós estamos em contato com tantas criaturas de Deus. Agora presta atenção.
Eles são importantes porque Jesus morreu por eles. E eu sou o braço de Deus sendo estendido até eles. Quando você sai para o mundo, é como se Jesus estendesse o seu braço até aquelas pessoas que não são filhos, para trazê-los para dentro do reino. Para através de você, eles conhecerem o reino. Essa é a história que nós estamos conhecendo. E a pergunta é essa: de que povo eu sou? É normal o nosso contato com Deus começar através do seu povo. Deus usa isso. Então veja, se você ainda não se conscientizou, que você não é qualquer uma, que você não é qualquer um, quando você sai daqui. Você é uma pessoa especial, porque você é um instrumento de Deus, entrando no mundo, para resgatar os filhos de Deus, para que a família de Deus fique completa. Se você não entendeu isso ainda, você precisa entender rápido. Porque além de uma vida correta, de não roubar, não enganar, não mentir, não é isso tudo que é cristianismo. Cristianismo também é ser instrumento nas mãos de Deus para a salvação dos perdidos. E essa é uma grande coisa. Uma grande coisa. E você é um instrumento de Deus. Então começa com o relacionamento. Entretanto, tornar-se parte do povo pode se tornar uma decisão muito difícil. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você conhece alguém, quando você tem um amigo, quando você está evangelizando alguém, você tem que ter paciência. Porque se tornar filho de Deus, ou se tornar parte do povo de Deus, vir para dentro do reino de Deus, é um negócio dificílimo. Exige decisões complicadas. Eu penso na minha decisão que eu fiz quando eu aceitei Jesus. Minha mãe disse para mim isso. Minha mãe falou para mim, não conhecia. Minha mãe é minha filha na fé. Meu pai que já faleceu, meus irmãos. A minha mãe disse para mim: você está abandonando o seu Deus. Falou para mim. E você está abandonando a sua família. Eu não estava abandonando Deus. E nem a minha família. Eu estava me chegando para Deus. Eu não tinha Deus. Se você tem dúvida, pergunta para a Nícia. Ela está aí para te dizer. Não tinha mesmo. Então eu estava me chegando para Deus. Eu não estava abandonando a minha família. Eu estava a ponto de ganhar alguma coisa nova para a minha família, que foi o que aconteceu. Porque através de mim eles conheceram a Jesus. Eu fui o primeiro. Então olha só. Mas a decisão é difícil. Veja no caso de Ruth. Ruth chegou num ponto, morreu o sogro. Morreu o sogro. Morreu o marido. Morreu o marido. Morreu o cunhado. Morreu o cunhado. E agora? E agora? E agora ela estava só com a sogra. Só que tinha um problema. As leis do reino que a sogra vivia, de Israel, eram muito diferentes das leis do povo delas. Quando alguém sai lá do mundo e vem para a igreja, as coisas na igreja são muito diferentes das coisas do mundo. Então as decisões são dificílimas. É só Deus para ajudar. Porque, por exemplo, aqui no povo de Israel, o povo da sogra delas, tinha um negócio estranhíssimo. Que se o marido casasse, ela tinha que casar com um irmão. E agora, olha a situação. Ela não tinha mais marido para ter filhos e não tinha mais irmãos. E o pai morreu. Não tinha mais. O marido morreu. Não tinha mais jeito. Não tinha mais opção para elas. Então, a Noemi diz: filhas, volte. Volte para o teu povo. Volte para o teu Deus. Porque a maneira de continuar com o Deus de Noemi, dos maridos delas, era continuar com o povo. Essa era a maneira. Então era uma decisão difícil, muito difícil. Possivelmente você fez algum dia essa decisão. Dona Nalva, eu sei que fez essa decisão. Difícil.
porque tem que romper com algumas coisas, e daí do outro lado tem que se ligar em algumas outras coisas. E é difícil. Quantos de vocês, eu estou falando com a Dana Nalva, que um dia a gente conversou sobre esse assunto. Como eu, ela fez uma decisão difícil, e vocês talvez também fizeram. Mas veja bem, para pertencer para o povo de Deus, a coisa é que ela começa com o povo de Deus. Então ela estava lá, decisão difícil. Às vezes os laços naturais são quebrados. Morreu o marido, morreu o sogro, morreu o cunhado, quebrou os laços naturais. Agora só ficou os laços de relacionamento espiritual. Porque agora a Noemi era uma ilustre que não tinha nada a ver. Porque a sogra não é o marido. Entenderam? Então a Noemi disse assim, volta para o teu povo, volta para o teu Deus. E agora eles estavam numa decisão difícil de fazer. Então veja bem, continuar com o povo de Deus, ou continuar com Deus, nesse texto significa continuar com o povo de Deus. Diga comigo, continuar com Deus, nesse texto, porque nesse texto é verdade, continuar com Deus nesse texto significa continuar com o povo de Deus. Se abandonasse o povo de Deus, abandonaria o Deus do povo. Entenderam? Então veja bem, é muito possível de ter alguém que está no meio do povo de Deus, mas não tem o Deus do povo. Mas é totalmente impossível alguém ter o Deus do povo de Deus e não estar com o povo de Deus. Deixa eu explicar isso para você. Tem muita gente que às vezes está na igreja, vem para a igreja, convidado, mas ainda não nasceu de novo. Não é o fato de estar na igreja que diz alguma coisa. É se eu nasci de novo ou não. Então, é possível estar no meio do povo de Deus sem ser povo de Deus. Exemplo, órfã. Quando a decisão pesou, quando a coisa pegou, órfã voltou atrás. Por que órfã voltou atrás? Porque ela não era. Abra um parênteses. Custou muito para mim entender, porque eu sou um pastor evangelista, eu gosto de evangelizar. Custou muito para mim entender. Às vezes eu evangelizava alguém, vinha e entrava para a igreja, se batizava, ficava firme, de repente, e aí eu ficava, mas Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, veio por meio do povo, mas a decisão com Deus nunca tinha sido forte o suficiente, profunda o suficiente para nascer de novo. Não se ligou de tal forma que não houvesse mais jeito de desligar do povo de Deus. Por isso não estava ligado a Deus. Entenderam? Então tem muita gente que diz assim, ai, desviou da igreja. Eu digo, será que desviou ou nunca foi? Porque se desviou, vai voltar. Se nunca foi, só Deus sabe. Entenderam? Se desviou, vai voltar. Porque a Bíblia diz assim que o pai ama o filho. E ele vai chegar-lhe a vara, ele vai corrigir, e ele vai botar de volta no caminho. Porque você está sem correção, diz o Hebreus, capítulo 11, não é filho, aliás 12, não é filho, é bastardo. Os filhos de Deus ficam no caminho mesmo, Deus os corrige e põe no caminho. Vocês entenderam? Mas se não é filho, talvez nunca volte. Ok? Então aqui nós temos isso explicado. A órfã chorou e disse tchau. Voltou, abandonou a Deus e abandonou o povo chorando. Mas esse tipo de choro não leva a nada. Mas a Ruth chorou. E a Ruth disse, de maneira nenhuma. De jeito nenhum. Eu não volto atrás. Eu não volto atrás. E sabe, a ligação que ela tinha estabelecido com o povo de Deus e com o seu Deus, era de tal forma que não tinha mais maneira de voltar para trás. Não tinha desgraça, não tinha morte do marido, não tinha morte. E olha, se eu tivesse uma sogra igual a Noemi, eu não sei se eu era crente. Sabe por quê?
Porque a Noemi disse assim: meninas, vocês não estão vendo que não compensa andar com o meu Deus? O meu Deus descarregou, literalmente está escrito aí na Bíblia, descarregou a mão dele sobre mim. Olha o que ele fez comigo, matou meus 2 filhos, matou meu marido. Deus não tinha feito isso. Deus não era culpado disso. Você entendeu? Então você imagine a Ruth e a Orfa ouvindo um negócio desse. Daí ainda a Noemi vai a mais do que isso. Sabe o que ela faz? Ela diz: olha, e não tem futuro para vocês no meio do meu povo. Porque para ter futuro, eu teria que ter um outro filho para vocês casarem. E eu não vou casar, então volta. E tem mais. As leis do meu Deus lá é diferente. Volta para o teu Deus. Uau! E sabe? A órfã e voltou. Mas a Ruth, põe o texto para mim, please, Jimmy. Put up the text. Veja só o que diz aí sobre a Ruth. Versículo 15. 16. 16, Jimmy. Vamos ler todos juntos? Let's read the text. It's in Portuguese, sorry guys. Respondeu, porém, Ruth: não me instes a que te abandone. O que ela está dizendo? Não adianta você tentar. Pode parar. Está gastando a sua palavra. Não me inste para que te abandone. Ok? Ou te deixe de seguir. Presta atenção. O que a Ruth está dizendo: uma vez eu sou parte de você, do povo de Deus, eu nunca vou deixar de andar com o povo de Deus. Nunca! Então não adianta querer fazer que eu não ande. Não me inste para que te deixe de seguir. Agora veja só. Essa é a parte negativa. Agora vem a parte positiva. Veja lá. Porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Jimmy, you change the verse. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que decisão, gente. Agora pergunta: essa decisão começou em Deus ou começou por causa do povo? Do marido dela? Começou por causa dela. Sabe, muitas das decisões que vão fazer para Jesus é por tua causa. Porque você é que leva Jesus. Quando Jesus disse: ide por todo mundo. Sabe, ele estava querendo, não vá de mão vazia. Vá comigo. Vá para me levar. Com a minha presença. Vá para me levar para quem não tem a mim. Vai me levando. Gente, você que está aqui sentado e é cristão, você é os pés de Jesus. Quando você anda, é os pés de Jesus andando. Você que está sentado aqui, você é os olhos de Jesus. Quando você olha, são os olhos de Jesus andando. E os olhos de Jesus são luz. A Bíblia diz: presta atenção nos teus olhos, não pode ser trevas. Você que está aqui, as suas mãos são as mãos de Jesus. Pastor, mas isso não é demais? Desculpa, não sou eu que estou dizendo isso, eu estou só citando a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então o que é o corpo? Olho, mão, pé, boca, sentimento, coração, pensamentos. É tudo isso. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Deu para entender? Então, gente, a consagração de tanta gente que necessita se consagrar a Jesus passa por você. E a tua também passa. Tem gente que hoje em dia está comum. Hoje em dia no nosso meio, na sociedade que a gente vive. Em todo lugar do mundo. Pessoas pensando que podem ser cristãs e continuarem sendo cristãs sem pertencer para a igreja. Sabe? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, 20 anos atrás, tinha uma propaganda
de cigarro que era a propaganda do momento, bonita. Era o Homem de Marlboro. Quem já viu essa propaganda de cigarro do Marlboro Man? O Homem de Marlboro. Sabe como é que era essa propaganda? Era assim, um camarada sozinho, no meio do nada, com o seu cavalo, com o seu rifle, com uma trempezinha assim, fazendo o seu café suficiente. Ninguém mais com ele. Um solitário. Sabia que está cheio de cristão pensando que pode ser cristão assim? Não pode nunca. Já pensou se você olhasse aqui e eu, como cristão, fosse mão de Jesus e você visse uma mão andando sozinha? Isso é um fantasma, isso é um pé andando sozinho, um olho saindo por aí. Só em cartoon, né? Só em desenho animado que acontece isso. Entenderam? Não é possível, nós somos membros de um corpo. Membros de um corpo. E talvez, porque você como membro do corpo não está se movendo, do membro que você é, o membro que você é está parado, talvez o corpo está sofrendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Imagine se os teus 2 olhos dissessem para você, você quer saber de uma coisa? Imagine, Marco Túlio, se os teus 2 olhos dissessem para você, Marco Túlio, quer saber de uma coisa? Já olhamos muito por você, agora a gente vai fechar e não abre mais, se vira. Não vai acontecer, mas você já pensou se acontecesse? Pois tem tanto gente que é olho na igreja e não olha. Já pensou, Marco Túlio, se as tuas 2 mãos entrassem numa e dissesse, Marco Túlio, já trabalhei demais para esse corpo. Chega, o pé que trabalha agora, a cabeça que trabalha agora. Mão, não vou fazer nada. Jesus da glória, não é possível. Então, às vezes isso está acontecendo no corpo, porque a gente não entende que para que você ande bem com Deus, você tem que andar bem com o povo de Deus. E tem que fazer a sua função no meio do povo de Deus. Amém? Última coisa e estamos terminando. Pertencer a Deus é pertencer ao povo de Deus. Pode estar com o povo de Deus sem pertencer a Deus. Eu escrevi aí. Porém, quem pertence a Deus fica com o seu povo. Não tem outro jeito. É um corpo. Ok? Pertencer a Deus se concretiza quando decidimos pertencer ao seu povo. Jimmy, please, again that verse. Põe de novo o versículo. Eu quero que você olhe no versículo e diga comigo o que vem antes. O que vem antes? É o teu Deus é o meu Deus, ou é o teu povo é o meu povo, e depois o teu Deus é o meu Deus? Olha no versículo, no fim do versículo. O que vem antes? É o teu povo que é o meu povo? What comes first? Teu povo é meu povo? Depois o teu Deus é o meu Deus. Veja lá, está escrito. Você acha que está escrito na Bíblia por acaso? Gente, você acha que é o Espírito Santo que inspirou para escrever? Porque a Ruth não está falando da cabeça dela. Ela está falando pelo Espírito Santo nela. Está saindo da boca dela, pelo Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo inspirou nessa sequência por acaso? Não existe por acaso. Então, primeiro é o teu povo, é o meu povo. Depois, o teu Deus é o meu Deus. Você quer ganhar alguém para Jesus? Primeiro você tem que se tornar povo dessa pessoa, amigo dessa pessoa. Eu decidi ganhar alguém para Jesus. Daqueles nomes que eu tinha posto lá, estava sendo o pastorzinho infiel. Estava sendo muito infiel, porque eu não tinha ido atrás. Eu pus alguns nomes naquela operação que a gente ia fazer, agora eu estou indo atrás. A operação André, viu, André? Eu estou indo atrás. E sabe de uma coisa? A primeira coisa que eu vou fazer é me tornar amigo da pessoa. Eu tive com essa pessoa a semana passada. E quero dizer uma coisa, foi um negócio assim, tremendo. E eu não falei de Deus. Eu disse assim, eu posso contar isso para vocês? Foi bom demais. Eu quero contar isso para vocês. Eu estava almoçando e eu disse assim para a pessoa, escuta, eu posso te dizer um negócio? Ele falou, pode. Eu disse assim, você é um cara muito diferente.
Ele olhou para mim e falou, não, eu acho que eu sou normal. Eu falei, é nada, é muito diferente. Ele falou, ué, por que você pensa que eu sou diferente? Você estava pensando negativo, né? Mas eu estava pensando positivo. Ele falou, por que você acha que eu sou diferente? Eu disse, você está lembrado daquele churrasquinho que você me convidou para a tua casa? Que estava lá aquele médico e tal. E nós fomos na cozinha. E a tua filha chegou e entrou na cozinha. E quando ela entrou na cozinha, você falou para mim e para o médico, você disse assim, ó, essa menina aí, ela completou minha vida quando ela vinha. Eu estava pedindo para Deus que eu queria ser pai de uma garota. E Deus me deu ela. E ele começou a dizer isso, em voz alta, para a filha dela, para mim e para o médico. A garota entrando assim, e tal. Eu falei para ele, você é muito diferente. Porque tem cristão que sabe tudo isso, aqui na cabeça, e nunca diz para os seus filhos. Você nem sabe isso aqui na cabeça, mas você disse para a tua filha. Aí eu falei para ele, já pensou se você soubesse na tua cabeça? Como seria perfeito? Porque você já está fazendo a prática sem a teoria. Mas o bom é a teoria com a prática. Eu posso te ensinar a teoria. Bíblia. Eu posso te ensinar, se você quiser. E eu disse, mas se eu tiver que escolher, eu prefiro você com uma boa prática cristã do que com a teoria que você põe embaixo do braço e não vive nada. Falei para ele. E adivinha o que aconteceu? Passou, conversamos sobre outras coisas, aí eu estava vindo embora, deixei ele no trabalho dele, aí eu estava vindo embora, ele falou assim, quando é que a gente vai almoçar de novo? Você entendeu? O que eu estou dizendo? Estou dizendo esse versículo. Primeiro, o povo tem que ser teu povo. Aí depois o teu Deus passa a ser Deus. É evangelismo por relacionamento. Foi isso que Jesus veio fazer. Foi isso que Jesus fez. Relacionamento. Chamar para relacionamento. Então por isso é que não pode andar com Deus sem andar com o povo, por causa do relacionamento. Amém? Amém, aleluia. Então veja só. Quem pertence a Deus fica com o povo. Você pertence a Deus? Fica com o povo. Fica. Não tem como pertencer a Deus, não. Pertencer a Deus se concretiza quando decidimos pertencer ao seu povo. O que vem primeiro? Seu povo é o meu povo. Aí o teu Deus é o meu Deus. Esse é o meu método de evangelismo. Faça disso o teu método de evangelismo. Amém? Vocês entenderam isso? Então, esse processo de consagração é um processo que passa pelos relacionamentos pessoais. Relacionamento pessoal com o povo de Deus, que vai ser teu povo, e com Deus. Amém? E passa por isso que aconteceu hoje aqui, um culto gostoso como esse, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, no nome de Jesus, nós vamos terminar. Aleluia. Aleluia. De que povo você é? Quem é o teu Deus? É o Deus do povo de Deus. Amém? Qual é o teu povo? Qual é o teu Deus? O teu povo decide qual é o teu Deus. Começa a andar com gente e começa a entrar na deles. Se abandona a Deus. É assim que funciona. Ok? Então levanta as tuas mãos assim para o alto. E diga, Senhor Jesus, obrigado. Porque um dia, eu não sei a tua história, mas diga, porque um dia, alguém do teu povo chegou a mim. E Senhor, eu passei a ser do teu povo. E tu, Senhor, passastes a ser o meu Deus. Então agora, Senhor, tu és o meu Deus. E eu sou do teu povo. E isso, Senhor, não pode ser mudado. Porque é plano teu. Obrigado por isso, Jesus. Recebe toda a glória, toda a honra. Me ajuda, Jesus, a entender isso. Que o mundo está precisando. Conhecer a mim como teu povo. Para ter a ti como seu Deus.
em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Seja tu uma bênção. Seja uma bênção, em nome de Jesus.